Ora, viva, cordiais saudações, boa noite, assalamu alaikum, está a ver o jornal da Hack TV. Notícias para esta noite de terça-feira, mais de 200 livros de nobre Coran e quantidades não específicas de muçoalas, cofiós, malaias, hijabs, tasbihs, incluindo tâmaras, foram apreendidas em Nampula no quadro de uma operação desencadeada pelas autoridades municipais e policiais. O material estava a ser vendido nas imediações da Mesquita Fátima e foi apreendido sob a alegação de que os vendedores exerciam atividade sem obedecerem às medidas de prevenção contra o coronavírus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu sou negociante. Eu costumo vender aqui noni, mel e tâmaras. Mas aconteceu ontem. Apareceram aqui polícia camarária e polícia da proteção. Aquilo foi um trabalho em conjunto. Sim, então, quando chegaram aqui, disseram que vocês são teimosos, não ouvem, né? Então, logo começaram a recolher as coisas, levaram para a esquadra, conforme como nós ouvimos com outras pessoas. Mas mais à tarde nós saímos, fomos até lá, algumas pessoas. Alguém perdia documentos, estava na pasta dele, mas já foi entregue a pasta dele com documentos deles. E quando a gente pede aquelas coisas, eles falam que, pode ir na esquadra. As coisas já estão na esquadra. Já sabemos que nós sairmos para a esquadra. Isso já vai nos prejudicar, porque vai nos fechar ali na esquadra. Levaram o Corão, todos os Alcorão que a gente tinha aqui, e as malaias, e tínhamos e as sarnás, e quase muita coisa. Sim, que não posso mencionar, porque foram muitas coisas, perdemos muita coisa. Então, em termos de negócio, esse ano, para nós não há rendimento, não vemos nenhum rendimento. Mais ou menos o Alcorão, estou a falar de 200 e tal de Alcorão que foram embora. Em termos de malaias, estamos a falar de 3, 4 fartos que foram embora também. Em termos de tâmaras, estamos a falar em quantidade de tâmara e de 3, 5, 7 caixas foram embora e 7, 8 litros de mel. De acordo com os nossos entrevistados, o mais preocupante é o fato do material, incluindo o Alcorão, ter sido encaminhado à esquadra e sem qualquer sinal de devolução. Não fomos avisados para sair, fomos avisados para usar máscara ou ficar à distância. Agora, quando vimos o município a vir recolher o nosso Alcorão, nós ficamos admirados, porque o município recolhe Alcorão, porque Alcorão é a palavra de Allah. Eles recolhem, está contra o Allah, está contra os vendedores. Sim, a preocupação é isso. O que eu queria era para, pelo menos, esse presidente do Conselho Municipal ir apelar essas tropas dele para nos dar as nossas coisas islâmicas, porque nós, quando estamos a vender aqui, não podemos levar eles juntarem com o papai, devemos vender coisas da mesquita. Sim. Então, o Alcorão, eles vão fazer o quê com o Alcorão? Porque não é possível levar o Alcorão por na cadeia, porque aqui o Alcorão está detido. O chefe do Gabinete de Comunicação e Imagem, em representação do Conselho Municipal, promete pronunciar-se nas próximas oportunidades. Não posso confirmar, mas posso dizer que nos próximos momentos poderemos trazer esta informação com mais detalhes. Mas neste momento não tenho a informação cabal, mas nos próximos momentos posso responder. Dizer que nós também estamos a fazer trabalho de sensibilização contra a questão de mendicidade neste momento desta pandemia. A nossa missão é reduzir o nível de mendicidade ao nível da cidade de Nampula. Em Nampula, tem sido comum ver os jovens a vender muçolas, cofiós, malaias, hijabs e tasbih, incluindo tâmaras, na via pública. Quando restam poucos dias para a grande festa do Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, o movimento de pessoas que procura por alguns produtos ou vestuário continua reduzido nas principais ruas da cidade de Nampula. O fato está relacionado com o impacto negativo da Covid-19. Numa ronda efetuada pela nossa reportagem, foi possível notar o fraco movimento de muçulmanos nos locais de vestuário islâmico. No ano passado era muito melhor em relação a este ano, por causa dessa pandemia que está a reinar em todo o mundo. Portanto, o movimento está muito parado em relação ao ano passado. Até agora nós ficamos equivocados, não sabemos se havemos de rezar em congregação como tem havido nos anos anteriores. Portanto, ainda não sei como é que vamos passar o nosso Eid. Este ano está um pouco de dificuldade, porque com isso o município está
nos perseguir todos após dias. Sim. E muitos irmãos abandonaram de venteiro. Sim. Mas até que ponto é que esta doença, por exemplo, este ano o IT vai se celebrar de forma diferente, as pessoas vão sentar em casa, em termos de procura, como é que é este ano em relação aos anos passados? Está muito difícil. Sim. Essa para fazer negócio é muito difícil e não há dinheiro como nos anos passados. Então, em relação ao ano passado e este ano, há um déficit, né, naquilo que diz respeito, no que diz respeito a compras de jubas. Porque normalmente, anualmente tem sido, todos os anos tem sido como de hábito, sempre que aproxima o ID, todo mundo comprar juba, concorrer para comprar juba, melhores jubas, etc. E este ano, com a quarentena, e cada um está em sua casa, e a maior parte das pessoas que queriam até comprar estão privados por causa dessa saída. Então, o movimento praticamente está baixo, muito baixo mesmo. Nem aquilo que a gente esperava é para que fazer, só queremos comprar, né? Porque queremos comprar, porque tem alguma necessidade. E espero que, se as coisas voltarem à normalidade, possa se colmatar essa situação. Para além da falta de recursos financeiros, impactada pela pandemia do novo coronavírus, os crentes estão aparentemente desmotivados por não poderem passar o ID livremente, como acontece anualmente. Preocupa sim, porque assim cada um está em sua casa. Está em sua casa e ao mesmo tempo está a pensar, mas será que haverá ID? Porque há informações errôneas que estão a passar nas redes sociais que dizem que haverá uma sessão de ID, em que haverá um grupo que fará às 6, alguns às 9, alguns às 10, até às 12. E também está a passar um grupo de juristas, ou seja, advogados, que estão aí a dizer que não, essa informação é errada, ainda não se decidiu. Então, são informações, boatos que em um minuto chega aos ouvidos de todos os consumidores, de todos os irmãos muçulmanos. E espero que, com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, isso se torne, que a situação volte ao normal, porque todos nós queremos fazer Eid, mas infelizmente este ano é bem possível que cada um faça Eid em sua residência. Também isso não é mau, bastar que a pessoa fazer intenção, como se estivesse a rezar no Eid, Allah subhanahu wa ta'ala dará a mesma recompensa. Que a festa não vai te animar, então? Bem, tudo em família anima, sim, porque se nós formos a ver, um dos conselhos de nosso querido amado profeta sallallahu alaihi wasallam sempre disse que la yadkhulul jannata qati'un rahim, quer dizer, não entrará no paraíso aquele que quebrar os laços familiares. Então, esta é uma oportunidade que Allah se calhar está nos a dar para estarmos muito perto das nossas famílias, rezar e espalhar o amor em si, porque a quarentena não significa que nós temos que nos desfazer de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos em casa, também estamos com Allah subhanahu wa ta'ala, estamos com a família, também estamos no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, basta fazer uma boa intenção. Como forma de dar resposta ao decreto presidencial, os muçulmanos passam este ano a grande festa em ambientes restritos. O primeiro secretário do Partido Frelimo em Nampula insta as famílias a desempenhar o seu papel de educadoras nas ações que visam a prevenção da pandemia do coronavírus, numa altura em que as infecções pela doença tendem a aumentar no país. Agostinho 30 falava esta terça-feira em Nacala Porto, no contexto da monitorização das atividades de prevenção contra a Covid-19. Durante o encontro, que contou com a participação dos secretários e administradores dos distritos de Nacala Porto, Memba e Nacala Velha, foram apresentadas atividades realizadas no contexto da prevenção contra a propagação da pandemia do coronavírus ao nível das comunidades. A nossa preocupação é qual é o papel da família. Se um dos nossos membros da nossa família sai à rua constantemente e não usa máscara e vai apanhar o coronavírus, ele vai trazer a doença para a família e vem distribuir para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus primos, com quem vive na mesma casa. Se nós não protegemos o nosso filho, ele sai e vai à rua, quando volta e apanha esta doença, essa criança vai distribuir, vai contagiar a doença para sua mãe, o seu pai
os seus irmãos. Agostinho 30 mostrou-se preocupado com o incumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência em vigor no país, que preconiza a obrigatoriedade do uso de máscaras, a lavagem frequente das mãos com água e sabão e a observância do distanciamento social nos locais de maior concentração populacional. De todo o trabalho que já realizamos, constatamos que a mensagem, a divulgação sobre a existência desta doença já chegou a todas as pessoas da nossa província, a todas as comunidades. Mas há um elemento do cumprimento dessas medidas, é que, apesar de todos tomarem conhecimento que existe este perigo, há resistência de uma parte dessa população. Há pessoas que ainda não usam a máscara, há pessoas que ainda não estão a respeitar o distanciamento, há pessoas que ainda, infelizmente, passam maior parte do seu tempo em aglomeração, em grupos grandes. O encontro mantido em Nacala Porto marcou o ponto final do trabalho de monitorização das atividades desenvolvidas no âmbito da prevenção da pandemia do coronavírus nos distritos da província de Nampula. As medidas de contenção para evitar a propagação da pandemia do coronavírus continuam a ser reforçadas na província de Nampula. Nos distritos de Nacala Porto, tanto Memba e Nacala Velha, o trabalho está a ser desencadeado por brigadas constituídas por membros do Partido Frelimo que se deslocam às comunidades para disseminarem mensagens de sensibilização às populações. O balanço das atividades realizadas esta terça-feira em Nacala Porto, sob orientação do primeiro secretário do partido ao nível da província, concluiu que o processo tem vindo a decorrer com regularidade, havendo a necessidade de se estender para mais locais, de modo a abranger o maior número de pessoas. Neste momento, nós estamos a levar a cabo várias atividades, de acordo com aquilo que foi o decreto presidencial do estado de emergência em Moçambique. Daí que criamos várias brigadas para sensibilizar as nossas comunidades, os nossos quadros militantes ao nível do distrito, no sentido de implementar aquilo que são medidas de prevenção do Covid-19. As ações em curso que decorrem neste momento são aquelas que correm em todo o país, que é a mobilização da sociedade, distribuição de alguns meios ou como podemos dizer, meios e utensílios de higienização, como sabão, baldes e demais outros. E como pode ver, nós aqui já temos instalados 3 túneis, um na entrada da estrada principal, outro no porto e um no aeroporto. Não. Quanto ao nosso distrito, em Nacala Velha, nós estamos a desenvolver, dentre as várias medidas, passa necessariamente no controle das viaturas, não é? Os ocupantes das viaturas devem todos ser portadores das máscaras e as viaturas devem ser desinfetadas ao entrar e também ao sair. E temos a privilegiar também o contacto interpessoal ligado a todas as esferas sociais, quero me referir dos líderes comunitários, também os líderes religiosos, os nossos concidadãos, todos estes são os nossos envolvidos, porque sabemos nós que sozinhos, como governo, não podemos fazer nada. A governação é colaboração, a governação é entrega de cada um para o desenvolvimento do distrito, portanto é que as nossas abordagens foram até aos nossos empresários e os mercados nestas últimas semanas são os nossos pontos de referência para podermos encontrar o distanciamento entre os utentes que se fazem ao mercado. Portanto, estas são dentre as várias medidas que nós estamos a observar no distrito de Nacala Velha. Os nossos entrevistados consideraram que o trabalho está a trazer resultados positivos no seio da população, que começa a entender a necessidade da observância das medidas de higiene individual e coletiva como sendo a melhor via de se prevenir de infecções pela doença. Sobre o Covid-19, acredito que as pessoas, através das mensagens que estamos a lançar, estão a compreender, reconhecem que, na verdade, é uma situação que ocorre ao nível do mundo, ao nível do nosso país. Não temos tido registros assim como no anterior. A população está a acatar. Na verdade, numa situação dessa, não falta um e outro
que mostra alguma resistência, aliás. Mas, na verdade, deste lado existe um esforço adicional no sentido de que essas pessoas venham a acatar aquilo que são as medidas de combate a esta doença. Neste momento nós estamos preparados em atacar esses sítios. Se puder ver, logo a primeira que eclodiu a doença, nós trabalhamos com os taximotas, que era uma camada na altura que, bom, preocupou-nos porque eles precisavam trabalhar e nós nunca poderíamos dizer não trabalhe. E aí nós mobilizamos, conseguimos algumas máscaras. Bem, por parte das pessoas as medidas estão sendo bem recebidas, sabemos que é um facto novo, mas aquilo que é o esforço do governo, sabemos que existe aqui um sentimento de todos e tenho dito que todos somos poucos para parar com esta pandemia, portanto todos estamos envolvidos e todos estão a receber positivamente as medidas de prevenção. Nos distritos de Nacala, Porto Memba e Nacala Velha, houve garantias que o trabalho de sensibilização vai continuar de modo a envolver cada vez mais o maior número de pessoas nas comunidades. Paralelamente, serão produzidas e distribuídas máscaras à população vulnerável daquelas regiões da província de Nampula. Portanto, 2 semanas depois da prorrogação do estado de emergência devido à pandemia da Covid-19 na cidade de Nampula, ainda se notam vários atropelos ao decreto presidencial, traduzidos pela falta de observância das medidas preventivas contra a doença. Portanto, o consumo de bebidas alcoólicas nos quintais e residências no uso de máscaras constituem algumas das principais infrações. Preocupado com o comportamento de certas pessoas que ainda continuam a praticar atos ilícitos e que possam contribuir para a propagação da doença, a Renamo, na pessoa da sua delegada em Nampula, veio ao público para contestar aquilo que considera de apatia no seio das autoridades policiais. Condenamos a Polícia da República de Moçambique, que em alguns distritos da província de Nampula determinam a recolha obrigatória de cidadãos, impedindo a circulação de pessoas a partir das 17 horas e a detenção durante o dia aos que fazem circular nas vias públicas sem máscaras e condicionadas à sua liberdade contra o pagamento de valores monetários, como é o caso do distrito de Malema, apenas para citar um exemplo. Para este ato da PRM, constitui a violação do decreto presidencial que decreta o prolongamento do estado de emergência no país. Instado a pronunciar-se à volta desta matéria, Zacarias Nakuti disse não constituir verdade, argumentando que equipas multissetoriais continuam no terreno. Já fiz várias vezes referência sobre denúncias deste género e aconselho a todos os cidadãos a dirigirem-se às subunidades policiais e fazerem a denúncia. Enquanto comentarem por trás dos panos, não terão nenhuma resolução desse tipo de situações. E aproveitamos para reiterar que a atividade policial, neste particular momento de prevenção contra o Covid-19, é indiscriminada. A polícia trabalha obedecendo somente aquilo que está estabelecido no decreto presidencial que estabelece o estado de emergência. E neste decreto presidencial que estabelece o estado de emergência, existem certo tipo de estabelecimentos que em algum momento possam efetuar a venda de álcool que não estão inclusos nesta restrição. Daí que é normal que encontre alguns estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas a funcionar neste período. A fonte pede maior colaboração da população na denúncia de qualquer tipo de irregularidade. 2 semanas depois da prorrogação do estado de emergência devido à pandemia da Covid-19 na cidade de Nampula, ainda se notam vários atropelos ao decreto presidencial, traduzidos pela falta de observância das medidas preventivas contra a doença. O consumo de bebidas alcoólicas nos quintais e a resistência no uso de máscaras constituem algumas das principais infrações. Enquanto isso, os mercados informais são considerados os locais vulneráveis à propagação da Covid-19, não apenas pela falta de observância das medidas de higiene individual e coletiva, mas também pelas condições impostas pelo próprio negócio. Esta é a conclusão a que chegam os utentes do mercado grossista do Guarresta, na cidade de Nampula.
Este é um modelo de negócio praticado no mercado grossista e retalhista do Aresta, na cidade de Nampula. Sem obedecer nas regras de distanciamento social impostas pelas autoridades, os comerciantes e respectivos clientes fazem deste recinto comercial a sua fonte de rendimento e busca de produtos da primeira necessidade. Se nós não vendermos aqui na Aresta, vai ser um assunto muito complicado, até é normal morrermos antes do coronavírus, tá vendo, né? Porque veja lá só, eu já costumei deixar minha filha em casa com a mãe, tá vendo, né? Vir aqui na Aresta vender. Tá, na verdade que eu não vou vender na Aresta. Vai ser um assunto muito complicado, porque consigo um sem medicais, sem ter família em casa. Então, se eu não vir aqui, a situação vai piorar. Sim. Mesmo eu que sou mais velho, que sou pai das crianças, vou morrer de fome. Então, eu convém vir aqui na Aresta, levantar uma mercadoria, levar para a cidade, vender já em quilo. A situação que está aqui em Nampula está muito grave, só por esse coronavírus. Exatamente. Principalmente eu sou um negociante. Compro mercadoria daqui, malta tomate, batata, vendo na cidade em quilo. Profissões, isso que eu estou a dizer que é para a falta de dinheiro. E comida sempre está a subir. Exatamente. Eu estou à procura de dinheiro para sustentar crianças em casa e já costumei ficar tanto a vender pode apanhar 5 contos, a sustentar criança em casa, não ficar parado mesmo em casa. Se eu vir essa situação que está a acontecer, eu fico assim, porque eu confio de vender, não sentar em casa, ajudar a apanhar 5. Estou a procurar de comer. Nos últimos dias, o número de infectados pela Covid-19 tende a crescer, facto que tira sossego aos nossos entrevistados, que igualmente pedem o reforço das medidas preventivas. Há certas pessoas, quando lhe falam que comprar máscara, ele nega, mas não nega por não ter dinheiro. O que é muito é orgulho, tá vendo? Orgulho. Então, eu, alhamdulillah, já comprei, meus amigos bem que estás a ver já compraram, sendo ser um assunto muito normal. Eu estou a apelar para lavar a mão, pôr máscara. Deu 20 sal, né? 20 sal, aquele frango. Então, há muito tempo eu conseguia vender um saco por dia. Agora, não consigo nem um dia por saco, um saco por dia. Tem forma de conjugar esse assunto de máscara. Vamos usar normalmente, até que hoje houve assunto de comprar de máscara. Muitos já compraram, alhamdulillah. Conseguimos comprar, mas estamos mal nesse assunto de coronavírus. Mas estou a ver que forma a conjugar. Não vai ser um assunto muito normal. A lavagem das mãos com água e sabão e o uso das máscaras de proteção continuam a ser relegados para o último plano neste mercado. Está completa a informação a esta hora. Fique bem, uma noite feliz de terça-feira, na companhia da RAC TV. Lembre-se, lave bem as mãos com água e sabão ou cinza. Fique em casa. O coronavírus é uma realidade. Assalamu alaikum. Até mais.